Poucos eventos na história humana tiveram um impacto tão profundo quanto as últimas horas de vida de Jesus Cristo. Este breve período está repleto de momentos de significado espiritual, emocional e histórico. Me acompanhe nessa jornada por 12 horas cruciais. Começaremos com a angústia no jardim do Getsêmani e culminaremos na crucificação no Gólgota, examinando cada momento que mudou o curso da história. Jesus no Getsêmani, aproximadamente entre 21 horas e 23 horas. Após a última ceia, Jesus dirigiu-se ao jardim do Getsêmani, onde enfrentou um intenso conflito emocional e espiritual. Acompanhado por Pedro, Tiago e João, ele se afastou para orar, expressando sua tristeza profunda e pedindo ao Pai que afastasse dele o cálice do sofrimento. Jesus orou 3 vezes e, ao retornar, encontrou os discípulos dormindo. Esse momento revela sua vulnerabilidade humana e seu compromisso com a vontade divina, culminando na frase: "Não se faça a minha vontade, mas a tua". O Getsêmani simboliza uma batalha espiritual crucial e o ponto de não retorno na jornada de Jesus em direção à cruz, contrastando sua solidão com o sono dos discípulos e antecipando o abandono que enfrentaria em breve. A prisão de Jesus, aproximadamente entre 23 horas e 0 horas. No jardim do Getsêmani, durante a noite em Jerusalém, Judas Iscariotes se aproximou de Jesus com um beijo, sinalizando sua traição. Jesus, sereno, questionou Judas sobre sua intenção. Em um momento de impulsividade, Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, mas Jesus curou o ferido e reforçou que seu reino não seria estabelecido pela violência. Enquanto os soldados o prendiam, Jesus questionou a injustiça da sua captura, destacando que havia ensinado no templo diariamente sem ser impedido. Com medo, os discípulos fugiram, deixando Jesus sozinho para enfrentar seu destino. Esse ato de aparente derrota iniciava o caminho para a cruz, cumprindo antigas profecias e avançando o plano divino de redenção. Jesus diante do Sinédrio, aproximadamente entre 0 horas e 2 horas da madrugada. Nas primeiras horas da madrugada, Jesus foi levado à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde o Sinédrio se reunia. O julgamento, mais uma paródia de justiça do que um processo legal, teve testemunhas contraditórias que revelavam a fabricação das acusações. Jesus manteve um silêncio digno, cumprindo as profecias sobre o servo sofredor. A frustração do Sinédrio aumentou até que Caifás o confrontou, perguntando se ele era o Cristo. Jesus afirmou que sim, profetizando que veria um filho do homem à direita de Deus, o que foi considerado blasfêmia. Caifás rasgou suas vestes e o Sinédrio declarou Jesus réu de morte. O Filho de Deus foi então humilhado e agredido, condenado por aqueles que deveriam reconhecê-lo, avançando assim em sua jornada rumo à cruz. Pedro nega Jesus, aproximadamente entre 2 horas e 3 horas da madrugada. Enquanto Jesus enfrentava o julgamento na casa do sumo sacerdote, Pedro, que havia prometido lealdade, estava no pátio consumido pelo medo. Aproximando-se de uma fogueira, foi reconhecido por uma criada, que perguntou se ele era um dos seguidores de Jesus. Pedro negou, e essa negação se repetiu mais 2 vezes, tornando-se cada vez mais veemente com juramentos e maldições. No momento da terceira negação, o canto de um galo ecoou, lembrando-lhe as palavras de Jesus sobre sua traição. Nesse instante, Jesus olhou para Pedro, e esse olhar cheio de amor e tristeza afetou profundamente o apóstolo. Confrontado com sua fraqueza, Pedro saiu e chorou amargamente. Esse episódio de falha humana e graça divina marcou a transformação do apóstolo, o preparando para o seu futuro papel na igreja nascente. Jesus diante de Pilatos e Herodes, aproximadamente entre 3 horas e 6 horas da manhã.
Com os primeiros raios de sol, Jesus foi levado da casa de Caifás ao pretório romano, onde Pôncio Pilatos o aguardava. O contraste era marcante. Jesus exausto e maltratado frente ao poder de Pilatos. Intrigado pela calma de Jesus diante das acusações, Pilatos tentou fugir da responsabilidade e, ao descobrir que Jesus era galileu, o enviou a Herodes Antipas. Herodes, desejoso de ver um milagre, logo desprezou Jesus ao se deparar com seu silêncio. Após zombar dele, devolveu-o a Pilatos. De volta ao pretório, Pilatos, convencido da inocência de Jesus, enfrentou a pressão da multidão instigada pelos líderes religiosos. Ele ofereceu libertar Jesus ou Barrabás, esperando que a multidão escolhesse Jesus, mas, para sua surpresa, escolheram Barrabás. Cedendo à pressão e simbolicamente lavando as mãos, condenou Jesus à crucificação. Assim, o destino de Jesus foi selado, não por um julgamento justo, mas por manobras políticas e religiosas, cumprindo profecias e o plano divino de redenção. A flagelação e o caminho para o Calvário. Aproximadamente entre 7 horas e 9 horas da manhã. O sol da manhã mal havia surgido em Jerusalém quando Jesus foi entregue aos soldados romanos para a brutal flagelação. No pátio da fortaleza, os sons do chicote cortavam o ar, enquanto Jesus em silêncio suportava cada golpe com uma força incompreensível. Seu corpo, já enfraquecido, tremia sob os açoites, mas seu espírito permanecia firme. Após a flagelação, os soldados zombaram dele, coroando-o com espinhos, vestindo-o com um manto púrpura e colocando uma cana em sua mão, chamando-o de Rei dos Judeus. Com o corpo dilacerado, Jesus foi forçado a carregar a cruz pelas ruas de Jerusalém, enfrentando dor e humilhação. A multidão que antes o aclamara, agora o observava com horror. Durante o percurso, Jesus caiu exausto e Simão de Cirene foi obrigado a ajudá-lo a carregar a cruz. Enquanto isso, um grupo de mulheres chorava ao ver seu sofrimento. Mesmo em sua agonia, Jesus se voltou para elas com compaixão, mostrando que sua preocupação com os outros permanecia intacta, mesmo diante da morte iminente. A crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Aproximadamente entre 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. O sol brilhava alto no céu quando Jesus chegou ao Gólgota, o local da crucificação. Pregado na cruz, suas primeiras palavras foram de perdão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A multidão zombava, os soldados dividiam suas vestes e uma escuridão inexplicável caiu sobre a terra. Em meio à dor e humilhação, Jesus encontrou forças para consolar sua mãe Maria e o discípulo amado que estavam próximos. A um dos criminosos crucificados ao seu lado, que se arrependeu de seus pecados, Jesus prometeu o paraíso. Sentindo a sede intensa que acompanhava a crucificação, ele pediu água, mas em vez disso ofereceram-lhe vinagre. Por volta das 3 horas da tarde, bradou suas últimas palavras. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E assim o Filho de Deus expirou. Um silêncio profundo e perturbador se abateu sobre o Gólgota. A terra tremeu violentamente, rochas se partiram. No templo, o véu que separava o Santo dos Santos se rasgou de alto a baixo. Diante daqueles eventos extraordinários, o centurião romano responsável pela execução declarou: certamente este homem era justo, verdadeiramente era o Filho de Deus. Com a autorização de Pilatos, José de Arimateia, um homem rico e membro do Sinédrio, pediu o corpo de Jesus. Enquanto o sol começava sua lenta descida, José, auxiliado por Nicodemos, um líder religioso que também acreditava em Jesus, desceram o corpo da cruz. Com cuidado e respeito, envolveram o corpo de Jesus em lençóis de linho perfumados com especiarias, conforme o costume judaico de sepultamento.
O levaram então a um sepulcro novo escavado na rocha que José havia mandado construir para si mesmo. Rolando uma grande pedra para bloquear a entrada, selaram o túmulo. Enquanto isso, um grupo de mulheres que seguiam Jesus à distância observava tudo, memorizando o local onde seu Senhor havia sido sepultado. Elas seriam as primeiras testemunhas da ressurreição, mas essa é uma história para outro momento. As 12 últimas horas da vida de Jesus Cristo vão além de uma simples sequência de eventos históricos. Elas representam uma jornada de sacrifício, amor incondicional e redenção que ressoa ao longo dos séculos. Esses momentos marcam a culminação de uma missão divina que começou em Belém e culminou na cruz do Calvário. Esses eventos não sinalizam um fim, mas um novo começo. A morte de Jesus na cruz não foi uma derrota, mas o prelúdio de uma vitória sobre o pecado e a morte. O túmulo vazio que se seguiu seria um testemunho de uma esperança que transcende a mortalidade.